nosso coração, assim Ele se fará presente. Vamos orar ao nosso Deus. Paizinho amado, Paizinho querido, engrandecido seja o Teu nome, Senhor, por esse dia, por esse momento, por nós podermos nos achegar aqui na Tua casa, Senhor. O Senhor nos deu força, o Senhor nos trouxe novamente a Sua presença. Graças nós te damos, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem olhado para nós com teu olhar de misericórdia. Senhor, te suplicamos as tuas misericórdias hoje, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias elas não têm fim. Se renova então, Senhor, sobre as nossas vidas, renova nossas forças, renova a esperança, renova a fé, traz o renovo, Senhor, da tua parte, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Pai, iremos entregar a ti, Senhor, esse propósito qual o Senhor colocou em nossos corações. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar aqui lendo Mateus 14, 22, que vai nos contar a história quando Jesus ali, ele andou, sobre as águas. A palavra de Deus diz que Jesus insistiu. Hoje nós vamos nos deter com essa parte aqui. Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. E esta madrugada, nós estamos finalizando esse momento que nós estamos aqui. E eu me detive nessa parte, insistiu. E por que será que Jesus ele teve que insistir com os discípulos? É porque, aliás, se Jesus insistiu, era porque eles não estavam querendo entrar no barco. É porque eles estavam com alguma, nós falamos, costumamos dizer, resistência, E a gente vê isso claramente em nossas vidas. Eu vejo isso muito claro na minha vida. Quando Jesus nos manda muitas vezes fazermos algo, e aí nós criamos resistências, seja lá por quais razões for. E eu fiquei pensando, por que eles não estavam querendo ir para o outro lado? Se geralmente, todas as vezes que Jesus chama os discípulos para uma missão, todos eles viveram milagres extraordinários. Todas as vezes que Jesus acordava, ia para uma cidade, eles conseguiam ver as mãos de Deus, o poder de Deus sendo manifestado através da vida de Jesus. E eu fiquei pensando nisso. Por que será que eles não estavam querendo obedecer o que Jesus estava ali falando? Vamos lá para o outro lado. O que veio em meu coração, e está se fazendo muito verdade isso, foi que eles estavam cansados. E eu fiquei pensando nessa palavra, cansado. Eu cheguei esses dias para minha esposa e falei, eu estou cansado. Estou cansado de tantas coisas que a gente gostaríamos de fazer e não conseguimos fazer. Coisas que gostaríamos de realizar e não conseguimos realizar. Você vai lutando, contra as ondas, você vai lutando contra os ventos, você vai lutando contra as tempestades, no sentido figurado que nós estamos aqui falando, E isso traz cansaço. Isso traz um desgaste mental, muito grande. Um cansaço físico, um cansaço espiritual. E eu posso ver, falando de mim mesmo, cheguei para minha esposa, falei, por esses dias, eu estou cansado. E aqui eu posso entender
o cansaço dos discípulos. Os discípulos vinham de uma jornada com Jesus, fisicamente muito desgastante. Jesus, ele, segundo os estudiosos, ele andava cerca de 30, 40 quilômetros por dia, a pé. Então você fica imaginando 3 anos, né? Aproximadamente aí 3 anos e meio nessa pegada, nessa batida. De todos os dias ter que ir para um lugar, todos os dias ter que orar por pessoas, todos os dias. Isso vai dando um desgaste muito grande físico. E eu pude olhar para esse lado que eu estou justamente aqui falando para vocês. O desgaste que tem chegado nas nossas vidas durante anos. O cansaço físico, o cansaço mental e o cansaço espiritual. Eu procurei olhar para o lado humano, né, que os discípulos estavam apresentando. Foi isso que veio no meu coração. Agora veja bem, o fato de estarmos desgastados, estarmos cansados, né, estarmos debilitados, desgaste emocional, físico, espiritual, o fato é que quem estava chamando foi Jesus. E Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele deixou claro na sua palavra, quem quiser, né? E essa expressão, ela é muito confrontante, né? Quem quiser vir após mim. Então, seguir Jesus não é para qualquer um. Entrar num barco não é para qualquer um. É para quem quer. Eu entendo essa palavra, eu não vejo essa palavra agressiva, tá? Eu não vejo essa palavra agressiva. A gente pode até usar esse tom agressivo, mas eu não vejo ela agressiva quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu vejo como uma condição. Afinal de contas, quem é que vai nos dar a salvação e a vida eterna? É Ele. Foi Ele que sacrificou, Ele que morreu. Ele estava morando com o Pai, Ele estava vivendo eternamente já com o Pai. Não tinha dores em Jesus. Jesus não passou lá no céu as dores que Ele estava passando aqui na terra. Então, quando Ele chega e faz o convite, né, quem quiser, Ele está falando, é uma condição que eu dou para vocês que querem ser os meus discípulos. Vocês vão ter que vir até mim. Olha que coisa interessante, né? Não é Jesus ir, é vir até Ele. Tem pessoas que eles querem trocar valores, né? Se Jesus quiser, é Ele que venha. Às vezes a pessoa pode até falar isso, não de palavra, mas inconscientemente, ou com as suas próprias atitudes, ela fala isso. Se ela não entende um pouquinho do mundo espiritual, ela fala isso para Jesus quando ela chega até mesmo para um líder espiritual. Se o pastor quiser, ele que venha. Ela está dizendo isso para Jesus. Você consegue entender? Se o pastor quiser, ele que venha até mim. Aí Jesus fala, não, se você quiser, você vem até mim. Olha como a gente trocamos, irmão, os princípios de autoridade, né? Então, quando ela age assim com um líder, eu dei o exemplo de um pastor aqui, né? Mas quando ela age assim com um líder, ela está afrontando o próprio Deus. Porque não foi Jesus que falou assim, quem negar a ti está negando a mim. Aquele que não receber você, não recebe a mim. Então, olha como a gente precisa de conhecimento, né? Para nós podermos não estarmos querendo as coisas da parte de Deus de uma forma que biblicamente não vai acontecer. Nós estamos falando de coisas impossíveis. E eu estou querendo fundamentar vocês, por que será que essas coisas impossíveis não estão acontecendo na nossa vida? Porque se fosse somente para a gente motivar vocês, nós temos palavras para motivação
muitas palavras de motivação, mas a motivação, se ela não for verdadeira, não vai resolver nada. Então Jesus, ele chama os discípulos, e a pergunta que eu quero que você pense, aí eu respondo aí para você, Jesus não sabia que eles estavam cansados? 3 anos. Será que Jesus não sabia que eles estavam desgastados? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Agora, veja bem, tinha algo a se fazer do outro lado. E alguém precisava fazer. E quem foi? Eu vou aplicar para nós, para ficar mais claro, tá? Quem foi que aceitou a Cristo? Quem foi que permitiu que Jesus entrasse no coração? Jesus não invadiu a casa. Ele não é ladrão. Jesus não forçou para morar dentro de você. Ele fez o convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entro. Então, quem foi que, quando Jesus estava lá no mar, né, que foram os primeiros discípulos, quando ele falou, venha, você vai ser pescador de homens. Jesus colocou um revólver na cabeça deles? Jesus insistiu para ele? Não, nós iremos. Ou seja, a pessoa se decidiu. E se a pessoa se decidiu, ela estava dizendo assim para Jesus, Jesus, aonde tu for eu vou. Não importa se eu estou bem ou não. Se existe algo a se fazer, alguém vai ter que fazer. E quem é que vai fazer? É aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador. É um entendimento que eu tenho, porque a gente gostamos de justificativas. Nós somos experts em se justificar para Deus. Para homem nem se diga, né? Mas nós somos experts. Ai, não dá para mim. Ai, por causa disso. Ai, por causa daquilo. Ai, porque eu estou assim. Ai, porque eu estou assim. Aí Jesus chega e fala assim, tem algo lá do outro lado para ser feito. Vocês vão entrar no barco? Irmão, é só nessa palavrinha aqui, ó, porque eu falei para vocês ontem, né? Isso me chamou bastante atenção. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. E eu vejo Jesus insistindo comigo, Jesus insistindo contigo. E às vezes, o insistir que irrita é para o teu bem, é para você viver o que você nunca viveu. Olha que coisa. Jesus estava insistindo para eles entrar, para mostrar o poder dele. E às vezes, Jesus insiste com a gente e a gente fica aborrecido, a gente fica chateado. Poxa, mas vai pedir de novo para mim isso? Aí Jesus está insistindo para que eles entrassem no barco, porque Jesus queria que eles vivessem o impossível. Mas a gente não consegue, a nossa mente ela é bloqueada, né? A gente não consegue enxergar isso. Geralmente a gente fica irritado, geralmente a gente fica chateado. Eu estou falando, irmão, que quantas vezes Jesus insistiu comigo, está aqui minha esposa, para me fazer algo, e teve que insistir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí mesmo, muitas das vezes cansado, até mesmo chateado com as coisas da vida, por ele insistir, bom, eu vou. E às vezes eu vou mesmo assim, não é porque eu queria ir, não. Porque se a gente não for verdadeiro, nós esquecemos que ele sabe, ele conhece o nosso coração, né? Muitas das vezes, ir chateado mesmo. Tá bom, eu vou. Tá bom, eu vou. Aí
Aí Jesus nos surpreende. Aí você vai, aí ele começa a manifestar a glória dele, o poder dele, a unção dele. Aí você fica com aquela cara de bobo, né? Fala, meu Deus do céu, olha o que Jesus queria que eu estivesse vivendo e eu fiquei ainda chateado. Quem está entendendo, irmão? Então, outra coisa que eu separei aqui, que vem em meu coração, que entrar naquele barco não significava que eles não iam ter que remar. Entrar naquele barco não significava que eles não iam ter que se esforçar. Entrar naquele barco, quando Jesus mandou, é porque muitas das vezes isso acontece conosco também. Nós não queremos enfrentar um problema. Existem problemas para ser resolvido, mas nós não queremos muitas das vezes obedecer o ide de Jesus, né? Falar do amor de Deus. Nós não queremos muitas vezes participar de um culto, nós não queremos, porque a gente tem a nossa justificativa. E o cansaço impede de nós vivermos o que nunca vivemos. Eu estou lembrando aqui de Davi, né, com Ziclac, que 200 soldados, eles estavam cansados, eles não atravessaram, né, o ribeiro, e eles ficaram à outra margem, mas quem viu a ação de Deus na vida dos amalequitas foi os 400 que foram. Então, muitas das vezes, irmão, eu quero que eu guarde isso na tábua do meu coração. O cansaço impede de nós vivermos o que nunca vivemos. Tem coisas que Deus, Ele vai fazer através de uma ação nossa, através de uma atitude nossa, através de eu me dispor, eu vou entrar nesse barco. Eu não queria, mas se Jesus está mandando, eu vou, porque eu quero obedecer. Essa ação, essa atitude pode fazer a gente viver o que nunca vivemos. Eu não sei se na sua vida já aconteceu isso, talvez em outra área, de você não querer fazer uma coisa, mas você foi e fez, e você, puxa, se eu não tivesse feito, olha o que ia deixar de acontecer comigo, pois justamente isso é que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. O cansaço impede de vivermos o que nunca vivemos. O cansaço impede de chegarmos do outro lado. Existe um lugar preparado por Deus. Deus já preparou um lugar para mim e para você. E eu acredito, tanto fisicamente, né? Tanto aqui neste mundo, como no além. O céu, tudo já está preparado. Deus já preparou tudo. E tem coisas aqui na terra que já está preparada para cada um de nós. Quando Paulo fala aos Efésios, né? Que tudo já existe. Tudo que Deus tem para nossas vidas já existe, já está no mundo espiritual. Então, o cansaço, ele pode impedir de nós chegarmos do outro lado. Outra coisa, todas as vezes que o cansaço bater na tua porta, lembra disso e repreenda e declare, eu vou, porque pode ser hoje que viverei o que nunca vivi. Cansaço bateu, aí eu, poxa, mas e se Deus tiver algo a fazer na minha vida? Mas e se for através de eu me esforçar, de eu remar, de eu chegar, de eu enfrentar essa tempestade, de eu enfrentar esses ventos? Olha só, se for isso que vai mudar a história da minha vida. Agora veja bem, todas as vezes que você ouvir a voz de Deus e decidir tomar uma atitude de fé, nós estamos falando aqui de atitude, né? Se prepara, nós temos que nos preparar. Porque vai ter pessoas, vai ter amigos, vai ter pessoas muito próximas de nós, vivendo até mesmo a mesma situação que a gente estamos vivendo. E são essas pessoas que irão querer impedir você de fazer o que você nunca fez. São essas pessoas que vão querer impedir de você viver o que você nunca viveu. E eu coloquei um parêntese aqui.
Que parênteses é esse? Que além desses amigos, além dessas pessoas que podem criticar mesmo e podem querer impedir, existe um inimigo existe um inimigo maior do que esses. E eu posso ser muito sincero para vocês e verdadeiro. Essas pessoas que tentam impedir, na realidade, se você tiver decidido mesmo, nada consegue impedir você. Nada. A não ser o maior inimigo nosso, que é nós mesmos. A única pessoa que pode impedir você de viver o que você nunca viveu, não é quem está te criticando, não é quem está reclamando, não é quem... É você mesmo. O maior inimigo, irmão, somos nós mesmos. Olha que coisa louca. Somos nós mesmos que impedimos de viver o que nós nunca vivemos. Pare para pensar nisso que eu estou falando e veja se não é verdade. Quem é o maior interessado de querer conquistar alguma coisa? Se a tua conquista eu for o maior interessado, você nunca vai conquistar. Quem tem que ser o maior interessado é você. Consegue entender isso? Você que tem que ser o maior interessado de viver o que você nunca viveu. E quando eu penso nisso, quando eu decido isso, aí eu tenho que escolher. Bom, então eu vou fazer por onde? Então quando o cansaço bater, eu não vou deixar ele me dominar. Quando as pessoas começarem a me criticar, a falar, e o que adiantou? O que adiantou esse jejum? O que adiantou você beber água e não tomar um suco? O que adiantou? Quando as pessoas começarem a questionar e a querer falar para impedir, você vai olhar para você mesmo e vai dizer assim, não, eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Não dê ouvido para aqueles que querem impedir e não dê ouvido à voz do teu próprio coração. Porque o nosso coração também fala. Como assim? Enganoso é o coração do homem. Se a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, o nosso coração, ele vai querer nos enganar. E como é que ele vai querer nos enganar? Com blefe, ele vai blefar. É muito doido isso. Eu estou lembrando de uma hora de neurociência que eu tive, que estava falando sobre esses blefes, os blefes das mentes, né? A nossa mente, olha que coisa louca, nossa mente, ela vai querer bloquear e impedir de eu realizar uma ação de mudança. É por isso que muitas pessoas não conseguem mudar, gente. Porque a própria mente dela está condicionada a algo. Então, quando você decide fazer algo, a tua mente, ela quer continuar naquele comodismo, porque a coisa está cômoda. Então, o que acontece? Você quer agir e o bloqueio já vem dentro de você mesmo. Olha. Então, não dê ouvido para a voz do teu coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas dê ouvido à voz daquele que vai mudar a história da tua vida, que é através da palavra de Deus. Foi isso que Pedro, ele teve que fazer, né? Pedro, ele ouviu Jesus, ele ouviu outras vozes, a voz do coração falou para ele, o próprio coração dele falou para ele, tanto é que ele afundou, mas ele foi na direção de Jesus. E quando Pedro fez isso, ele viveu o que ele nunca tinha vivido antes. Ele andou sobre as águas. Ele viveu o impossível. Ele fez o que ninguém teve coragem de fazer. E eu acredito que é isso que eu tenho que tirar de lição para a minha vida. Eu vou viver o impossível.
Eu quero fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Como é que surge, né? Os verdadeiros vencedores? Surge quando eles decidem fazer o que ninguém está fazendo. Eu estou lembrando aqui, não teve como, né? O dia 1º é o dia do trabalhador, mas o dia 1º sempre eles trazem a história do último, é até coisa para a gente parar para pensar, irmão. O último herói que o Brasil teve, de lá para cá não teve mais. O último herói foi em 1994, Ayrton Senna. Último herói do Brasil. Aí eu lembrei agora de fazer o que nunca fez. Por que Ayrton Senna, ele se tornou o que se tornou, o maior piloto a dirigir na chuva? Por que ele bateu tantos recordes? Eu gosto da Fórmula 1, né? Não sou mais tão fã como eu era antes, mas eu gosto da Fórmula 1. Perdi a vontade da Fórmula 1 depois que o Senna morreu, veio o Rubens Barrichello, né? Veio o Felipe Massa, tudo, mas já não era mais aquela mesma coisa, né? Então, mas eu gosto de velocidade, eu gosto de Fórmula 1. A história diz, não sou eu, que Senna, quando ele estava ainda dirigindo o kart, e ele foi para uma competição, a primeira competição dele. Escuta isso aqui, você que está disposto a fazer o que nunca ninguém fez. Eu vou inverter a colocação. Se você fizer o que nunca ninguém fez, você vai viver coisas que nunca ninguém viveu. Mas se você estiver disposto a pegar esse exemplo aqui, por exemplo, e aí você vai ver se você está disposto a arregaçar a manga, né? Ayrton Senna, ele se frustra. Ayrton Senna, ele perdeu no kart. Ele estava em primeiro lugar, tinha treinado, se preparado para aquilo. Mas aí começou a chover em Interlagos. Começou a chover. E quando começou a chover, ele foi perdendo posições. Perdeu posições. E ele não conseguiu ganhar. Acabou a corrida, ele ficou chateado. Acabou a corrida, ele ficou triste. Mas aí ele parou. E ele pensou: a chuva me derrotou. Eu perdi, não foi para a chuva. Eu perdi para mim mesmo. Porque eu não me preparei para enfrentar a chuva. Irmãos, isso é biografia, irmão. Olha a mentalidade. Eu estou falando de em 94, né? Foi quando a Letícia nasceu. A Letícia nasceu em 94, 20 e poucos anos atrás. Olha a mentalidade deste homem. Todo mundo pensou que foi a chuva que derrotou ele, mas ele falou: eu perdi para mim mesmo, porque eu não me preparei para dirigir na chuva. Agora nós estamos falando de fazer o que nunca fez. Sabe o que Ayrton Senna fez? Daquele dia em diante, sabe o que ele fez? Toda vez que chovia em Interlagos, ele saía da casa dele, pegava o kart e ia treinar na chuva. Todos os dias que chovia, ele entrava no carro e pilotava contra aquela que tinha derrotado ele. Resultado disso, você vai lembrar da última vez que ele ganhou Interlagos, debaixo da chuva, fez 10 ultrapassagens e chegou em primeiro lugar. E ali Ayrton Senna se tornou o piloto da chuva, o herói da chuva. A chuva nunca mais derrotou Ayrton Senna. Por quê? Porque ele teve coragem de fazer o que nunca ninguém fez. Quem entende isso? Quando não existia corrida, você entende? Quando não tinha culto, mas ele estava lá treinando. Você consegue entender isso? Aí fala: poxa, olha o que Deus está fazendo na vida, olha o que Deus...
é porque está treinando. Davi, ele só derrotou Golias porque ele treinou antes matar urso e leão. Aí nós estamos querendo, Deus, eu quero viver o que nunca vivi antes. Aí quando vem os ursos, quando vem os leões, nós só queremos aparecer na filmagem. Um vencedor não se faz assim. Um vencedor se faz por trás dos bastidores. É quando ninguém vê. É quando ninguém vê que você vai estar lá, ó, treinando, que você vai estar lá se esforçando. Aí quando você chega, aí as pessoas olham assim, olha, rapaz, chegou. Falando na parte, vamos falar na parte financeira, né? Quando você bater, eu estou profetizando, hein? Quando você bater o teu primeiro 1 milhão, ou você não sonha com isso? Quando você bateu, os norte-americanos têm essa mentalidade, né? Infelizmente a gente aqui não temos, né? O Brasil não tem. Mas a educação norte-americana, ela prepara já o filho, o judeu também faz isso, né? O povo judeu, ele já prepara o filho para ter o entendimento de bater o primeiro 1 milhão. Aí quando bate o primeiro 1 milhão, aí todo mundo, nossa, conseguiu. Mas e os treinos, né? Antes. Deixou disso, deixou daquilo. Tudo que eu estou falando aqui, gente, está dentro de um contexto de viver causas impossíveis. Na realidade, o que eu estou querendo passar para você é que não vai ser fácil. Mas se você quer o impossível, ele pode acontecer na sua vida. Desde que você faça a sua parte. Desde que você tenha essa consciência que Deus está falando aqui ao nosso coração. Fala, Senhor, a chuva me derrotou ou fui eu mesmo que perdi? Para mim mesmo. Desde que tenha essa consciência. E aí o Espírito Santo de Deus, com certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai cada vez mais se revelar para as nossas vidas, vai nos dar força, né? Aí se Jesus tiver de intervir quando o barco estiver virando, ele vai andar sobre as águas para te alcançar, ele vai entrar no barco junto contigo, ele vai acalmar a tempestade, mas primeiramente você tem que fazer a sua parte. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Para a gente encerrar, né, esse momento aqui e orarmos, apresentarmos diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa aqui, que muitas pessoas até falam, né, que Pedro desceu do barco, mas ele se afundou, né? E foi verdade mesmo, verdade. Pedro, ele se afundou, mas quem disse que ele não viveu o sobrenatural? Mas quem disse que ele continuou se afundando? Sabe o que eu entendo disso? Às vezes nós vamos até tomar uma atitude, uma ação, e não vamos ter o sucesso que a gente gostaria. Às vezes a gente vai fazer algo, vamos até viver algo sobrenatural, mas daqui a pouco vamos fraquejar. Pedro, ele andou sobre as águas, mas aí veio os ventos, as ondas, e ele afundou. Isso foi verdade. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, ele começou a fazer o quê? Clamar. Ele começou a falar para Jesus, salva-me Jesus, salva-me Jesus. E eu peguei isso para a minha vida. Quantas vezes nós já tomamos algumas atitudes, vimos coisas acontecer, mas aí o vento bateu forte, nós deixamos o medo entrar novamente no coração. E quando a gente deixa o medo entrar no nosso coração, a gente afunda, irmão. A gente naufraga. Pode ter certeza disso. Só que Pedro está nos ensinando aqui que mesmo ele se afundando, ele soube a quem clamar. E é isso que eu quero deixar para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que você tenha naufragado em alguma situação, até mesmo na fé, clame a Jesus. Clame por ele, como disse a Lauriette, cantando, né? Clame por ele. Pedro começou, salva-me Jesus, salva-me Jesus, salva-me Jesus. E ouça o que aconteceu. A palavra de Deus diz que imediatamente, você não entendeu?
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Se você hoje tocar o coração de Deus com o teu clamor, eu creio que ele virá imediatamente. Ele estava se afundando, mas ele lutou. E ele percebeu, bom, quando chegar no céu eu posso perguntar para ele, né? Porque parece aqui algo bastante inédito, pastor. Você já viu algum pescador que não sabia nadar? Parece aqui algo, né? Porque Pedro era pescador e agora ele está se afundando, ele está pedindo socorro. Será que ele não sabia nadar? Mas sabe o que eu entendo disso? Que tem tempestade nas nossas vidas que mesmo a gente sabendo, nós vamos ter que clamar a Jesus. Existe coisa na nossa vida acontecendo, mesmo sabendo fazer, aí Jesus quer uma total submissão. Aí Jesus ele está falando para mim e para você, eu quero ser o único. Eu quero mostrar para você que não é as tuas habilidades que vai fazer você sair dessa tempestade. Não é a tua sabedoria que vai fazer você chegar onde você nunca chegou. Clama a mim. Aí Pedro, ele clama, e a Bíblia diz que imediatamente Jesus, ele estendeu a mão. Obrigado, profeta. Jesus estendeu as mãos e o segurou. Se você hoje tocar o coração de Deus, ele vai vir em sua direção. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. E essa tempestade não é para a tua vergonha. Essa sua atitude não vai deixar você envergonhado. Eu tenho certeza disso. A atitude que você tomou hoje de entregar esse propósito para Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai olhar para você com o olhar dele de misericórdia e vai se compadecer. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Quem recebe essa palavra aí, dá um glória a Deus aí. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes Deus os levantará. Se você está afundando em dívidas, se você está se afundando em crises emocionais, se você estiver afundando no pecado, comece a clamar com Jesus. Comece a clamar por Jesus. Jesus vai ouvir as tuas orações em o nome dele que nós estamos profetizando. Em o nome do Senhor Jesus, peço que você se coloque em pé nesse momento. Nós vamos estar orando. Temos uma porçãozinha a mais dessa palavra viva, dessa palavra poderosa. E eu quero louvar a Deus já, desde já, pela vida de todos que estão aqui presentes conosco. Quero louvar a Deus também e parabenizar todas as mães. Feliz Dia das Mães, né? Hoje é um dia especial. Ontem eu estive lá na casa da pastora Luci para dar um abraço para minha mãezinha. E eu quero louvar a Deus pela vida de todas as mães em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar fazendo louvor e orando ao nosso Deus. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi os teus gemidos.
Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando socorro para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança de você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança de você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor